Senhor presidente dessa sessão, senador Fernando Collor, antes de entrar no tema que me traz a essa tribuna, eu queria dizer a Vossa Excelência, em relação ao seu pronunciamento muito oportuno, que esse tema merece de todos nós muita responsabilidade. E a responsabilidade decorre, senhor presidente, do fato da relevância que tem a matéria, não apenas para a saúde pública, defesa do consumidor, mas, sobretudo, para a segurança alimentar e também para a questão relacionada à sustentabilidade na produção agropecuária brasileira. A sustentabilidade prevê, entre outros requisitos, senhor presidente, a questão da preservação ambiental. E produtos que eventualmente possam ter uma contaminação ambiental também devem ser examinados sob o crivo da absoluta técnica de apuração, de investigação. E hoje nós estamos fazendo o consumo de produtos vindos de países vizinhos que consomem produtos defensivos agrícolas que são proibidos no Brasil. Então, nós temos que ter uma regra igual nesses episódios. Nós tivemos uma lei aqui que foi submetida à Comissão de Agricultura, eu estive presente nessa votação, que previa que produtos que nós importamos e que usem nos países de origem agroquímicos que são proibidos aqui, sejam vedados de entrar no mercado brasileiro, com o mesmo argumento de que é a proteção da saúde do consumidor. Essa lei não foi aprovada porque todos os ministérios, senhor presidente, alegaram que a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, impede o estabelecimento de regras com esse grau de barreira comercial. Todos os ministérios justificaram o regramento da OMC para inviabilizar a aprovação deste projeto que tem toda a lógica e tem toda a coerência dentro do que Vossa Excelência fala. Há também no Brasil, eu diria, porque sou de um estado agrícola, e Vossa Excelência, que comandou o nosso país, ele é um país que está no hemisfério sul, é um país de clima tropical e subtropical, em que é possível fazer, senhor presidente, duas a três safras agrícolas por ano. Qual é o país no mundo capaz de produzir 2 a 3 safras agrícolas por ano? Comida para mais de 250, 300, quase 300 milhões de brasileiros e comida para abastecer o mundo que passa fome, como alguns países da África e outras regiões do hemisfério, do planeta. Então, se nós estamos numa condição de um país tropical e subtropical, diferente do hemisfério norte, que tem geadas, tem neve, temperaturas muito elevadas e que só pode, por conta do clima e do frio e da neve, produzir apenas uma safra por ano, nós aqui temos a infestação de lagartas, infestação de pragas, de ervas daninhas, que não existem no hemisfério norte. O hemisfério norte consome mais fungicidas por causa da excessiva umidade, nós aqui herbicidas. Então, a diferença é preciso também nessa matéria que, quando examinarmos aqui esses temas, se veja, primeiro, à luz do que diz a Organização Mundial do Comércio, à luz do que a saúde pública brasileira exige e que a defesa do consumidor, de uma lei que Vossa Excelência sancionou, quando o presidente criou a lei da defesa do consumidor, ela prevaleça para o interesse maior da coletividade, sem descurar, é claro, desse procedimento. É claro que um país do tamanho do Brasil, que nenhum país do mundo tem uma produção igual à nossa, ele tem que usar um volume por ser um país tropical, por ter temperaturas altas, ter chuvas, e aí aparecem exatamente todas as ervas daninhas e os problemas que têm que ser combatidos.
E a indústria hoje, química, se esforça muito, eu vejo o esforço, pela pesquisa, de produzir produtos biológicos que não tenham o mesmo impacto de produtos químicos, de origem biológica. Então, o combate biológico às pragas em produção em escala que possa ser usado para todas as culturas. Nós temos ferrugem asiática, nós temos a lagarta, nós temos a questão do excessivo de ervas daninhas, que comprometem, no final, uma safra se não for bem tratado. Quando introduziram aqui os produtos modificados geneticamente, foi uma grande discussão e um debate. Fizemos uma lei de biossegurança. Vossa Excelência acompanhou muito bem essa matéria. E essa lei da biossegurança misturou célula-tronco com produtos modificados geneticamente. Duas coisas que não têm relação e nem intimidade. Mas nós somos um Brasil assim. É um país muito estranho o nosso. E essa lei hoje está em vigor no Rio Grande do Sul, que hoje, com a legalização, com o regulamento sério, pesquisado e avaliado, o senhor vai nas lavouras de soja e vai ver abelhas produzindo mel nas lavouras de soja de excelente qualidade, a vegetação, os pássaros em enorme quantidade. Não morreram os pássaros, que são, eu diria assim, mais próximos da produção e do uso dos chamados defensivos agrícolas ou produtos agroquímicos. Então, nós temos que olhar esse aspecto também. E quando dizem que o Brasil é o maior consumidor de agroquímicos, é preciso ver o tamanho do Brasil e o tamanho da nossa safra. Somos o segundo maior produtor e exportador do mundo. E para isso precisa de uma proteção à lavoura. E, percentualmente, o país que mais usa agrodefensivos ou agroquímicos, por incrível que pareça, presidente, chama-se Holanda. E não é só por causa das tulipas maravilhosas que nos encantam. É o país que mais usa, comparativamente ao uso hectare, quilo de produto. Então, esse tema é um tema muito importante. Eu, como presidi a Comissão de Agricultura, não podia deixar de fazer um comentário ao que Vossa Excelência fez, exatamente focando aquilo que tem relevância, a saúde da população, os direitos do consumidor, há uma lei que precisa ser preservada. Mas nesse guarda-chuva que tem que enxergar também o outro lado da questão, porque nós tentamos fazer uma lei que impedisse os produtos que são proibidos, os agroquímicos, nos vizinhos ou em outros países, e aqui é proibido. Ora, então nós estamos consumindo produtos que também vão lesar a nossa saúde e que têm produtos proibidos aqui, não foram liberados aqui. Então, eu acho que nós vamos, e, portanto, eu concordo com o senhor, vamos abrir um debate bastante intenso e racional sobre esse tema, não ideológico, porque quando a ideologia se mete na ciência e na pesquisa, nós estamos no caminho errado. E quando a ideologia se mete também no Poder Judiciário, acontece o mesmo desastre. É sobre isso que eu venho falar agora, presidente, exatamente porque aconteceu nesse domingo, a questão exatamente de uma posição que deixou os brasileiros perplexos, depois da derrota que tivemos na sexta-feira, da nossa seleção brasileira, perante o time da Bélgica, e nós nos deparamos naquela sexta-feira, lá eu estava em Uruguaiana, lá na fronteira com a Argentina, e como todos, cabisbaixos, mas, enfim, chegamos onde pudemos chegar. Isso não pode nos tornar aí trágicos, né, de que não temos solução. Sim, o Brasil tem solução, é maior que a crise. Mas a surpresa não veio do futebol, a maior veio do Poder Judiciário, de onde exatamente não se esperaria jamais a insegurança jurídica que foi instalada no país, em que dentro do próprio Judiciário, que se espera harmonia, a mesma que se quer do Estado democrático, a harmonia dos poderes, o equilíbrio, a equipotência dos poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esse mesmo equilíbrio precisa existir na primeira, segunda e terceira instância do Poder Judiciário, junto com a representação da sociedade, que é a Defensoria Pública, o Ministério Público, a PGE, a Procuradoria-Geral da República. Mas o que nós vimos nesse domingo foi uma inversão de valores. E parece toda uma ópera ensaiada
uma manobra jurídica, eu diria uma chicana muito bem ardilosamente preparada, como se ninguém fosse perceber o que estava acontecendo. Aliás, todos estávamos lá, e aí se acompanhando o noticiário, e cada hora a perplexidade se tornava maior, a insegurança maior ainda. Como é que fica o cidadão brasileiro que depende da justiça olhar esse cenário? Não precisa ter um grande conhecimento jurídico para entender que alguma coisa não está certa. E começa quando o conterrâneo do meu Rio Grande querido, Rogério Favretto, desembargador do TRF4, de plantão a partir da sexta-feira, às 18 horas, ficaria até hoje às 11 horas da manhã, monocraticamente dá um alvará de soltura ao ex-presidente preso na Polícia Federal em Curitiba, imediatamente. Aí começam os problemas das instâncias. O superior sendo desrespeitado pela instância inferior. Colegiados ignorados, inclusive a Suprema Corte, que já havia arquivado um pedido da defesa para essa mesma finalidade de um habeas corpus. E aí não se entendeu mais essa verdadeira confusão jurídica de uma instabilidade impensável há 3 meses da eleição no Brasil. A gente imaginava que o cenário político estava incerto, agora o que está incerto é a situação institucional brasileira, senhor presidente. Começo lendo aqui uma nota da União Nacional dos Juízes Federais. Não é a senadora Ana Amélia que está falando, é a representação da liderança da categoria da qual integra o senhor desembargador Rogério Favretto. O que diz a entidade representativa dessa categoria de juízes federais? Manifesta seu mais profundo repúdio diante da decisão proferida em plantão judiciário no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou a soltura do senhor Lula, esclarecendo ao povo brasileiro que a referida decisão não é juridicamente válida e tampouco merece qualquer crédito pelo seu caráter ilegal e manifestamente contrário aos princípios que regem decisões tomadas em sede de plantão judiciário, violando a sistemática de funcionamento prevista pelo Conselho Nacional de Justiça, senhor presidente. A decisão prossegue a nota oficial da UNAJUF. A decisão proferida pelo desembargador, oriundo do chamado 5º Constitucional, teremos que examinar isso futuramente, apenas demonstra que é necessária uma profunda reformulação do Poder Judiciário em razão do aparelhamento político que este órgão sofreu, Justiça Federal, no caso dessas cortes, nos últimos 15 anos, colocando a nu situações esdrúxulas de indicações políticas. Por fim, conclui a nota, deixamos nosso mais veemente repúdio pela afronta aos ditames da legalidade e, sobretudo, de honestidade que se espera de decisões judiciais. Essa nota foi emitida ontem, 8 de julho, pela Associação Nacional dos Juízes Federais. Não foi diferente, embora em outros termos, a manifestação de ninguém mais, ninguém menos do que a senhora presidente da Suprema Corte do país, a ministra Carmen Lúcia, a quem nós respeitamos e admiramos. Vou apenas resumir o que disse a nota da presidente ministra Carmen Lúcia. Abre aspas, a justiça é impessoal, sendo garantida a todos os brasileiros a segurança jurídica, direito de todos. Prossegue a nota da senhora presidente da Suprema Corte. O Poder Judiciário tem ritos e recursos próprios que devem ser respeitados. A democracia brasileira é segura
e os órgãos judiciários competentes de cada região devem atuar para garantir que a resposta judicial seja oferecida com rapidez e sem quebra de hierarquia. Sublinho meu, sem quebra de hierarquia, mas com rigor absoluto no cumprimento das normas vigentes. Essa encerra a nota resumida, mas que diz tudo na sua profundidade, da senhora presidente da Suprema Corte, ministra Carmen Lúcia, senador Álvaro Dias. E ainda sobre o mesmo tema, o Procurador-Geral da República em exercício, nas férias da procuradora a ministra, a doutora Raquel Dodge, o Procurador-Geral em exercício, Humberto Medeiros, diz, encaminhando a presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ministra Laurita Vaz, outra mulher comandando um poder importante, diz ele, como a prisão de Lula foi determinada pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não caberia habeas corpus para um desembargador da própria Corte, mas somente ao STJ, instância superior. É aquilo que falávamos há pouco. Ainda segundo o Procurador-Geral em exercício, não é cabível a impugnação da decisão que mandou prender Lula em habeas corpus contra o juízo de 1º grau, que é mero executor de determinação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Aliás, foi preciso que o relator, o comandante da Lava Jato, tivesse manifestado estranheza com essa manifestação do desembargador Rogério Favretto, para que o próprio presidente do Tribunal Federal Regional da 4ª Região, desembargador Thompson Flores, tivesse dado a última palavra para repor e colocar os pingos nos is, falando na linguagem popular ou colocando as coisas como deveriam estar, obedecendo à lei, e não essa confusão hierárquica de um desembargador de plantão se insurgindo contra deliberações de instâncias colegiadas superiores. Esse é o risco, senador Álvaro Dias, presidente Fernando Collor. O risco exatamente de uma quebra da institucionalidade. E nós aqui que já estamos mergulhados em tantas incertezas políticas com o futuro do país, aqui um pré-candidato à presidência à nossa frente, dois pré-candidatos na nossa frente, Álvaro Dias e do Podemos e o senador Fernando Collor, já não era suficiente nós estarmos nesse lío político e agora mais um que diz respeito a essa questão relacionada às instâncias. E aí veio a minha modesta compreensão sobre a questão que é elementar, eu penso, que vale para a Suprema Corte, como vale para um juízo de primeira instância. A questão da suspeição e do impedimento. A gente tem visto que os exemplos da Suprema Corte não têm sido edificantes e talvez isso tenha até inspirado o que aconteceu ontem em Porto Alegre. Que também a gente nota quando há alguns julgamentos na Suprema Corte, não há, porque a suspeição, me parece, advém de uma decisão de foro íntimo do magistrado em se sentir impedido, eu diria, moralmente, ele se sentir, no caso da suspeição, moralmente por ter algum vínculo com a parte que está em julgamento, por qualquer razão. Porque há na lei do impedimento, que tem alguma analogia com a suspeição, já um regramento para seguir. Não ser parente em 3º grau, todo um regramento previsto que parece que, em algumas instâncias, não é observado. E, por isso, se suscita, já que a porteira se abriu, vamos todos
aproveitar essa balbúrdia na ordem institucional brasileira em relação a procedimentos como esse, que trazem total insegurança jurídica ao país. Eu queria louvar a manifestação da senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, como da posição rápida do presidente do Tribunal Federal da 4ª Região, o ministro Thompson Flores, que tem agido com uma visão republicana, uma visão da impessoalidade das decisões que têm tomada, com o desembargador Gebran, da mesma forma, com o próprio juiz Sérgio Moro, a Procuradoria da República, a União Nacional dos Juízes Federais. Então, eles foram protagonistas de trazer tranquilidade ao país para demonstrar: esse país tem jeito. Mas aí veio-me à memória, e falamos, o senhor que é um cidadão brasilense, com a convivência desde a juventude aqui em Brasília, a Renato Russo, o compositor Legião Urbana, que todos admiramos, que compôs uma música feita lá em 1987. Que país é este? Eu até fiz uma nota, lembrando apenas dessa frase: que judiciário, que justiça é essa? Que mais cria incerteza, dúvida, do que segurança jurídica para o cidadão brasileiro, não é apenas por uma pessoa importante que está envolvida, um ex-presidente da República. Por mais importante que seja, a lei é igual para todos. E o que foi protagonizado por 3 parlamentares, com toda, digamos, o direito que tinham de criar um factoide, mas não eram os advogados, não tinham procuração para se apresentar como tal ao desembargador Rogério Favretto naquela canetada que monocraticamente mandou a Polícia Federal soltar. E a Polícia Federal cautelosamente esperou que um poder maior se levantasse, uma voz maior se levantasse para, enfim, fazer a execução. Na música Que País é Este, do Renato Russo, ele disse: nas favelas, no Senado, eu incluo, e no Judiciário, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Esse é o lado que sobressai da mente, da alma, do coração dos brasileiros, que apesar de todos os pesares, de tudo que está acontecendo, ainda há uma chama tênue, mas uma chama de esperança de que nós vamos passar esta fase, essa transição, imaginando que o país possa trazer mais conforto, mais serenidade para os brasileiros. Mas nós precisamos também, como nós somos cobrados aqui por maior honestidade, por maior comprometimento com as questões nacionais, assim como nós somos cobrados, e nós podemos sair nas ruas e encontrar, olhar olho no olho das pessoas, conversar com as pessoas. Felizmente, não são só os políticos hoje que correm o risco de não terem a possibilidade de receberem o respeito da população. Lamentavelmente, esse cenário não é positivo. Eu não vejo, eu não tenho nenhuma alegria de saber que magistrados da Suprema Corte são hostilizados em aeroportos, em cidades, no exterior aqui, em restaurantes. Isso não é bom, mas isso é a reação a uma ação. A uma ação que move com o sentimento dos brasileiros, que percebe alguma coisa equivocada nas sentenças ou simplesmente no não uso da suspeição numa hora de um julgamento. Ou respeitar a regra do impedimento que está previsto na lei. Mas, como disse, eu trago aqui para terminar, porque penso que a ex-ministra do STJ, que comandou o Conselho Nacional de Justiça, uma baiana de muita coragem, aqui nem estou puxando a brasa para o meu lado, porque sou uma senadora mulher do Rio Grande, com muita honra, da minha Lagoa Vermelha, mas por mulheres bravas como Raquel Dodge, e às vezes divergimos, como a questão da urna, da impressão do voto na urna eletrônica, a ministra Carmen Lúcia, a ministra Laurita Vaz, que comanda o STJ, e essa ministra guerreira e combativa, Eliana Calmon, que comandou o Conselho Nacional de Justiça. Ela deu há uma semana
Parece que ela estava adivinhando o que ia acontecer. Aliás, está sendo fácil a gente fazer previsões. Até o Renato Russo adivinhou que país é esse, indignado com o que acontecia lá nos anos 1087. A coisa está igual agora. E a ministra Eliana Calmon, numa entrevista que deu na semana passada, ela falando sobre as mazelas que vive o judiciário. E ela precisa ser elogiada, porque a crítica que ela faz ajuda o Poder Judiciário. Ajuda. Porque se nós entendermos a crítica construtiva feita a nós, e nós soubermos aproveitar a lição, nós saberemos também melhorar aqui, meu caro senador Elmano Ferrer, senador Collor, senador Álvaro Dias, nós saberemos também aproveitar. O que nós não aceitamos é o desrespeito, é o achincalhamento, é a forma errada e equivocada. Mas uma boa crítica, como ela faz, sobre a casa que ela pertenceu, ela está hoje aposentada, Eliana Calmon, ela é procedente, ela precisa ser ouvida, a voz dela, e não ignorada. Ignorar o que ela diz é contribuir para continuar do jeito que está. E o jeito que está não está bom no entendimento do brasileiro em todas as camadas da nossa população. Ela falando sobre as regras do impedimento e suspeição não existem, disse ela, para os magistrados de 3º grau. Só existem para os juízes de 1º grau e para os tribunais intermediários. Continua ela, somos interessados em termos um Supremo Tribunal Federal que seja garantista, a garantia que efetivamente se está julgando, independentemente de quem esteja sendo julgado. Aí, a lei é igual para todos, frase minha. As regras de suspeição e impedimento são parecidas, didaticamente explica ela. A suspeição, quando existe, é um desconforto do magistrado em julgar porque não se sente à vontade, porque é amigo íntimo, porque é inimigo, não quer se descobrir para aquela pessoa com que se tenha amizade. Suspeição, se autodeclara, estou por suspeição, não julgo, não entro nesse caso. As questões de impedimento, continua explicando a ex-ministra Eliana Calmon, estão capituladas em lei. São as mesmas causas de suspeição, mas a lei é que estabelece, nesses casos, que o magistrado não pode. Por exemplo, o parentesco, até o 3º grau, não pode. Filiação, não pode. Enfim, a lei estabelece as regras que não são possíveis fazer o julgamento, nesses casos, do impedimento, previsto em lei. Mas, como ela observa aqui, isso está sendo válido só para a primeira instância. Nos graus superiores, não é obedecido. 3ª instância, disse ela. As regras de impedimento e de suspeição têm que ficar claras, ponderou e defendeu corajosamente a ministra Eliana Calmon. Não é possível que uma pessoa que conviveu a vida inteira, foi subordinada, chefe, assessor, julgue um caso posteriormente, sem o mínimo constrangimento, sem nenhuma satisfação. Isso aconteceu ontem, domingo, quando o desembargador, que foi indicado pelo 5º Constitucional, que precisamos debater essa questão agora aqui, para compor a Justiça Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Menos mal que nós acordamos com a certeza de que a justiça está sendo feita e que os homens da justiça que comandam a justiça brasileira estão ainda tendo a serenidade, a responsabilidade, a ponderação e o equilíbrio para que tenhamos a convicção de que a justiça é igual para todos. E é só a única forma. Penso que agora o Conselho Nacional de Justiça, como ponderou muito bem a União Nacional dos Juízes Federais, tem que fazer o dever de casa. Examinar este caso que aconteceu ontem à luz das prerrogativas do desembargador em violentar um princípio, não só de hierarquia, mas um princípio de competência em relação à instância superior e colegiada. Então, é dessa forma que eu deixo esta mensagem aqui, para que nós possamos esperar que o CNJ faça o exame também de forma impessoal, mas julgue todos os aspectos deste gesto que eu renovo. Foi uma ardilosa, inteligente
mas esperta demais chicana política e institucional que não deu certo, porque foi flagrada na sua inteireza. Muito obrigada, senhor presidente.